Olá, adoradores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal ativando as notificações. E faça parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus lhe abençoe. E convencer os empresários a encontrar a localidade para atender o público que nós queremos. Ou seja, nós precisamos mostrar para o empresário que é melhor ter um cinema do que ele vender a sala para uma igreja qualquer. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Muitas mortes. E que o papel das igrejas é ajudar para orientar as pessoas. Não é vender grão de feijão. Ou fazer culto cheio de gente sem máscara, dizendo que tem um remédio para sarar. É uma ilusão achar que um pastor que fala bobagem, vai conduzir o seu rebanho a votar no Bolsonaro. E os evangélicos têm que votar num candidato que vá cuidar do povo. Dizer uma coisa que é grave. Eu não posso acreditar. Eu não sei se vocês viram, não dá para acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso. Sinceramente, pelo amor de Deus, o Brasil precisa, tomar conta do Brasil, porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer eu fui lá rezar o Pai Nosso, não tem sentido. Eu fui lá rezar o Pai Nosso, não tem sentido. Após viralizarem diversos vídeos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando de igrejas, criticando a oração de Bolsonaro e até culpando algumas congregações pelas perdas da enfermidade, como aconteceu com a Igreja Mundial do Poder de Deus, o deputado e pastor Otoni de Paula decidiu expor Lula em uma sessão do Senado, falando que muitos não têm coragem. Veja no vídeo. Somos um país laico, onde todas as religiões devem ser respeitadas. Mas não somos um país laicista, ou seja, somos um país que acredita em Deus. A maioria do nosso povo é um povo cristão. E por que eu estou dizendo isto? Porque eu acredito que todos os religiosos, independente da sua fé, acreditam no que o Senhor Jesus disse, que ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus, ou serve o outro lado. Bem, a Bíblia também diz que quem é espiritual discerne as coisas, quem não é espiritual não discerne o mundo espiritual. Bem, hoje eu quero falar sobre o lado religioso do larápio do Lula. Sim, seu lado moral nós já conhecemos, é corrupto, mas agora estamos conhecendo o lado religioso. Lula é filho de Xangô e guiado por Zé Pilintra das Almas. Sim, claro que a escolha religiosa de Lula deve ser respeitada. Se ele quer ser guiado por Zé Pilintra das Almas, ele tem que ser respeitado por isso. Agora, é importante que nós cristãos nesse país saibamos e entendamos por que Lula criticou Bolsonaro quando este fez a oração do Pai Nosso ao sair do STF. Por que Lula não só criticou o Bolsonaro, mas disse que quer ser respeitado como se fosse um demônio? Significa o que, Brasil? Significa que Lula já fez as suas escolhas religiosas. Quando eu passava na Avenida Paulista fazendo passeata com os bancários, a Bolsa de Valores fechava a porta, dizendo que ia passar um demônio. Eu não tenho cara de demônio, mas eu quero que ele me respeite, como se eu fosse. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, como que o Senhor poderá ser Deus desta nação
se quem pertence a ela não serve a Deus e não tem temor de Deus? Porque no fundo eu não quero ser guiado e nem liderado por nenhum Zé Pilintra das almas e por nenhum homem que não teme a Deus. Esta é a minha decisão de fé, respeitando a decisão e o posicionamento de qualquer um. Mas algo impressionante é que após esses vídeos viralizarem, a imprensa divulgou nessa semana uma notícia que surpreendeu a todos e fez muitas pessoas acreditarem ser um castigo divino para o ex-presidente. Recentemente, a Receita Federal acusou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de sonegação, fraude do fisco e conluio com empreiteiros. A informação foi divulgada pela revista Veja, que afirma ter tido acesso aos documentos do processo que tramita na 2ª Vara da Justiça Federal em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Lula é acusado no processo de ter omitido de suas declarações de renda recursos que recebeu de 2 empreiteiras para executar reformas em um triplex do Guarujá, em um sítio de Atibaia. Segundo a revista, nos documentos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cobra do ex-presidente uma dívida de 1,25 milhões de reais, referente a impostos que deixaram de ser pagos. Na ação impetrada em São Bernardo do Campo, além de cobrar a dívida de 1,25 milhões de reais, a Fazenda Nacional solicitou a instauração de um processo penal contra o ex-presidente por sonegação. Segundo os fiscais, Lula agiu de maneira dolosa ao tentar impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato, gerador da obrigação tributária. Na representação, os fiscais também destacam que o ex-presidente participou de uma fraude com o uso de laranjas para esconder as operações financeiras e, por essa razão, cometeu crime contra a ordem tributária. Somadas as penas por esses delitos podem chegar a 5 anos de prisão. Apesar de algumas pessoas acharem que é só coincidência, essa notícia virá a público logo após os vídeos do ex-presidente Lula falando sobre as igrejas viralizarem. Muitos acreditam ser o trabalhar da justiça divina de Deus, pois com o Senhor ninguém pode brincar. E como nos diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Mas e vocês? Acreditam que esse fato seria um castigo divino ou apenas coincidência? Deixe suas opiniões nos comentários. Até o próximo vídeo e fiquem todos na santa paz de Cristo.